O eixo já está em cima do chumaço, né? A cantadeira está no rumo do chumaço, como vocês podem ver ali, ó. Tá dos dois lados. Então, assim, a gente faz a cantadeira, tira a medida, igual a gente tirou lá no começo, da largura da mesa, né? Então, vou mostrar para vocês que costuma ficar no rumo, né? Às vezes a gente descuida e faz alguma diferencinha. E ali está o chumaço. Eu fiz um redondado no chumaço, né? Tá lá, eu arredondei até mais embaixo, porque a hora que ele começar a rodar o carro, o eixo vai gastar o chumaço. Então eu já quebro a quina para poder depois não correr o risco de arrancar lasca. Então a gente dá um boleado maior. E a cantadeira tá aí. Mostrar ali no cocão, né? Tá lá o cocão, como vocês podem ver, ele tá pegando só no meio, né? Do lado tem uma folga. Eu já faço isso de propósito, porque a gente faz a cantadeira na mão e fica calo. Então, para não correr o risco de arrancar lasca. Então, a gente faz ele para pegar só no meio. No que ele for rodando, ele vai tirar os calos mais fácil, né? Porque tá só no meio e fica melhor para poder não arrancar lasca. Então, é assim que a gente faz aqui. Vou mostrar do outro lado também. Já passei do outro lado. Tá aí a cantadeira também, né? No rumo do chumaço. E tá aqui o cocão também, né? Como vocês podem ver também, ele tá apoiando só no centro, dos lados tá livre. A gente já faz isso, já é de propósito. E o chumaço também tem o mesmo formato arredondado, né? E uma coisa que eu falei que eu não faço, esse canto aqui, esse triângulo, ó, eu sempre deixo. Tem gente que redonda aqui o chumaço, ó, e desce o eixo, né? Para tirar esse buraco. É um engano, porque fica tendo muito contato com madeira, né? Então, se o pau do eixo ou os cocão tiver tendência para queimar, ele vai queimar mais. Esse buraco aqui, ó, serve para esfriar, né? Como vocês podem ver, tá lá o buraco do outro lado de lá. Do mesmo jeito que fica o buraco aqui de trás, vai ficar aqui também a hora que eu pôr o cocão da frente, né? Então, assim, a gente deixa para poder não esquentar muito, né? Ter o vento correr. E vou colocar aqui o eixo, né? Para ele descer, eu vou ter que erguer para mim descer o eixo aqui no vão. Ele não vai descer até encostar, porque a gente tem um jeito de fazer para deixar justo, né? Mesmo que às vezes a gente, igual eu falei que eu ia deixar ele meio folgado, mas a gente esquece que a gente tem um hábito de fazer para ficar justo. De cá desceu, ficou justo, né? Então assim, de lá ainda não desceu, de lá ainda tá agarrando.
desceu. Então ele desceu bem justo, de um lado ficou mais apertado do que do outro. Vou mostrar lá para vocês. Tá fazendo uma sombra, mas tem como ver direitinho lá. Tá lá, né? Do outro lado eu já tinha mostrado. E tá ali o vão que eu falei que ficava na frente. Uma coisa também que a gente faz é deixar esse vão entre o chumaço e o cocão. Muitas pessoas acham que isso aqui tem que ser justo, igual fica o de trás. E não é. Isso aí tem que ficar um vão, porque a gente vai colocar aqui a peça que vai apertar o carro para cantar, então o cocão vai chegar para frente. Então você tem que deixar aquela folga lá. Vou mostrar do outro lado. Tá ali também, né? De cá é onde desceu mais folgado, mas também tá justo. E também tá ali o vão e tá de cá o vão também, né? De trás fica justo, né? O chumaço já mingou um pouco, ele estava verde, ele já mingou um pouco. Então é assim que a gente faz. Pessoal pergunta bastante, né? Se tem como colocar um eixo grosso quando as furas da mesa, né? Aqui dos cocão, o vão é pequeno. Aqui nós está com 23 centímetros. Então, assim, a gente está com 23 centímetros. A gente consegue, assim, colocar um eixo até de uns 36 centímetros a gente coloca, né? Então, vamos pôr 36 para 23, 13 centímetros, até mais. A gente já colocou eixo em mesa, que o vão era pequeno, colocou o eixo 15, 16 centímetros maior do que o vão, né? Para isso a gente precisa de fazer alguma coisa, né? Então, um dos processos, qual que seria? A fura do cocão da frente. A gente faz ela mais larga, né? Igual aqui está com 9 centímetros. A gente vai fazer a espiga do cocão, tá? Aqui a ponta da espiga, a gente vai fazer ela só com 8. Né? Então, a gente já vai ter 1 centímetro de folga, né? Na largura da espiga do cocão da frente. E para que isso? Para que aconteça aquilo lá, ó. Ele vai movimentar, você vai abrir. Então, no que você abrir, você vai aumentar a abertura entre os dois cocão, né? Então, você já vai ganhar aí alguma coisa, né? Então, vamos pôr, aqui tá com 23, né? Aqui, ó, para você saber, para você medir, você não vai medir aqui em cima, né? Aqui tá com 23. Aqui em cima tá com 27,8 milímetros. Então, o eixo não vai ficar concentrado aqui. Então, o que você vai fazer? O nosso eixo aqui está com 30, eu fiz 1 centímetro de cantadeira de cada lado, então ele ficou com 28, né? E metade 28, 14. Eu vou vir aqui medir 14, coloco 14 ali, venho aqui, coloco 14 e vou vir aqui e vou medir, ó. Vou medir esse vão aqui, tá com 26,5. Então, quer dizer que eu ganhei 3,5 centímetros só em abrir o cocão, né? Só de chegar o cocão para frente, eu já ganhei 3,5 centímetros. Então, eu já aumentei o vão fazendo isso. Tem como abrir mais? Tem. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, na espiga do cocão, você vai tirar meio centímetro do lado de dentro. Você vai tirar, marcar meio centímetro aqui, ó, no rumo, você vai riscar aqui, vai marcar meio centímetro para cá, né? E vai pegar no zero, aqui no pé da espiga aqui no zero. E você vai tirar, riscar, né? E tirar meio centímetro na ponta do lado de dentro. Então você já vai aumentar, porque o cocão vai deitar mais.
Então, aí você vai tentar recuperar, né? Você vai tentar recuperar o que você chegou para frente aqui. Você vai tentar recuperar chegando para trás, tirando mais no cocão de trás, né? Então, esse é um processo que a gente usa para poder também ganhar espaço entre os cocão para colocar um eixo mais grosso, né? Então, aqui você já chegou 6 para cá, você pode tirar, se você for tirar 8, você fez um cocão de 14, né? Lembrando que a espiga aqui, ó, tem 9 centímetros. Você não vai ultrapassar também, tirar o rumo para fora do rumo da espiga, né? Porque se você tirar, porque daqui para trás é encosto. Se você cortar aqui para lá, se for um pau corrido, às vezes ele pode rachar e você quebrar o cocão. Mas para isso também tem solução. Você pode colocar um encosto de ferro aqui atrás. Não deixa acontecer dele quebrar. Então, a gente está só explicando o que pode ser feito. Então, você vai, coloca aqui, ó. Se você quer mais 8, coloca 6 aqui. Coloca 2 aqui. Então, você vai recuperar um pouco do que você perdeu chegando para cá. Então, você vai voltar o eixo para trás, cortando mais aqui no cocão. Então, tem essas maneiras de você ganhar espaço, né? Então você não pode só chegar o eixo para frente. Se você só chegar o eixo para frente, o que vai acontecer? Seu carro vai ficar traseiro, né? Então o que acontece? Quando você for subir o morro, o carro vai empinar. E no que ele empinar, a brocha vai enforcar o boi. Então isso é uma coisa que não pode acontecer. Isso é um defeito grave. E se você deixar muito para trás, o carro vai ficar cabeçudo. Na descida, o carro pode derrubar os bois. Então isso aí é feito, o risco do centro, para temperar o carro com ele cheio de milho na espiga, né? Muitas pessoas, às vezes, não sabem arrumar a carga no carro. Às vezes nunca encheu o carro de boi de milho em espiga. E fala que o carro dele é traseiro ou cabeçudo. Não, não é. Ele não sabe arrumar a carga. O carro de boi, a medida que a gente faz, ela é feita para quê? Para transportar milho na espiga. Então essa é a medida que a gente vem há muitos anos, passando de geração para geração na família. É uma medida para transportar milho na espiga. Porque o milho na espiga não é fácil de você controlar. Vou chegar o milho para trás e vou chegar ou só para frente para poder controlar o peso. Não existe isso. Agora, a lenha você pode pôr um pau mais para trás, mais para frente. Ou mesmo o milho ensacado, você pode chegar para trás, pôr um saco a mais atrás, um à frente e controlar o peso, temperar. Então, isso aí é controle de carga. Aí já não é da fazeção do carro, né? Eu vejo muitas pessoas equivocadas com relação a carro cabeçudo e traseiro. Eu vejo pessoa aí que o carro está vazio, né? E ele pega o carro, pega com o dedo assim o cabeçalho e ergue, pega no chão lá, o pigarro no chão e ergue e fala, meu carro é temperado. Não, o carro dele não é temperado, o carro dele é traseiro. Porque se ele encher ele de milho, ele vai empinar. Porque o carro na frente é mais estreito do que atrás. Então, o que vai acontecer? O carro vai empinar o cabeçalho. Então, vai enforcar o boi. Isso aí, para você ter uma noção, o carro de boi, quando ele é bem temperado, quando ele está cheio de milho na espiga, você encheu o carro, né? O carro está cheio de milho de espiga. Você pega o cabeçalho, você ergueu o cabeçalho, fácil. Mas a hora que ele chega na altura, que ele fica nivelado, a mesa, ele não pode empinar e nem puxar para baixo. Se ele puxar para baixo muito, ele é cabeçudo. Se ele empinar, você tiver de segurar ele, a hora que ele pegar o nível. Se você tiver de segurar ele para ele não caçambar, ele é traseiro. Então só tem essa maneira de você saber se o seu carro é cabeçudo ou traseiro. No mais, o que acontece? É a pessoa que não sabe arrumar a carga. Eu vejo pessoa aí que nunca viu espiga
de milho dentro do carro e fala que o carro é cabeçudo, o carro é traseiro. Isso aí não é cabeçudo nem traseiro, a pessoa é parpiteiro. Então, assim, é coisa que a gente vê muito, a gente, no grupo aí de carreira, a gente vê muita discussão, às vezes com relação ao carro temperado, cabeçudo ou traseiro. Então, o que que é? A gente estou aqui tentando, fazendo os vídeos, tentando explicar. Esse risco do centro é o risco do centro dos cocão. A gente tem a medida, cada carro que a gente faz o tamanho, a gente tem a medida desse centro aqui. Ele é medido da tábua da traseira do recabém no centro dos cocão. Cada tamanho de carro tem uma medida e tem uma largura. Então é proporcional. O que que vai acontecer? Se você chegar esse risco para trás ou para frente e encher o carro de milho na espiga, ele vai dar problema. Então a nossa medida é feita para isso, para você transportar milho na espiga, né? Agora, não que você não possa transportar outras cargas, você deva transportar, mas só porque você vai ter que saber controlar a carga, né? Os carros de boi de hoje, mais é para ir para a festa. Seu Jorge Oscar lá de Minas, um abraço aí para o seu Jorge Oscar, ele sempre fala que carreiro de festa, carreiro de estrada, não é carreiro de verdade, né? E isso a gente vê muito, né? As pessoas às vezes não entender das coisas e querer às vezes até ensinar. Então o que que acontece? Às vezes não sabe fazer a carga, ou às vezes também não tem tempo, porque às vezes cedo você sai, às vezes o boi no cangar dá problema, e às vezes você vai arrumar a carga no carro e descontrola o peso, e aí você vai ter problema na estrada, né? E aí a pessoa vê o carro, às vezes a pessoa saiu meio depressa lá do pouso, né? Ou muito acontece também, você sai com o carro temperadinho, chega no meio da estrada, alguém quer entrar no carro de boi. Então o que que acontece? Às vezes só tem espaço para você na traseira do carro. Então se o carro estiver temperado, a pessoa senta ali na traseira, o carro vai ficar traseiro. Vai ficar, se for uma pessoa pesada, se tiver um ou dois, né? E aí o carro vai ficar traseiro. E a pessoa vai falar, o carro do fulano é traseiro, mas não está vendo que a carga está descontrolada, né? Então, assim, já vi muito isso acontecer, né? Então, assim, às vezes não tem como a pessoa ir lá para o rumo do eixo, porque se o carro estiver temperado, arrumado a carga para ficar temperadinho, só tem uma maneira da pessoa entrar no carro e não ficar traseiro, é ficar lá no rumo do eixo. Então, isso aí acontece muito. Outra hora, a pessoa... às vezes arruma o carro, né, a carga no carro da maneira que a pessoa na estrada vai entrar uma, duas pessoas na traseira do carro. Então você tem que pôr a carga do carro ficar cabeçudo. E aí às vezes você está saindo do pouso, ninguém não quer entrar no carro, está todo mundo descansado. O que que acontece? O carro está cabeçudo. A pessoa fala assim, o carro do fulano é cabeçudo. Não, gente, não é o carro que é cabeçudo. É porque o carro está arrumado para na volta do dia, quando a pessoa cansar, subir na traseira, para controlar o peso. Então existe muito disso aí, né? A pessoa às vezes não sabe o que está acontecendo. A única maneira para saber se o carro é temperado ou não é cheio de espiga de milho, porque o carro é feito, o carro está feito para isso, né? Ele está na medida para você encher ele de milho, porque é uma carga que não tem como você chegar para trás e nem para frente. Então o carro é feito para isso. As medidas nossas aqui é feito para isso, para carregar milho na espiga, né? Você pode carregar o que quiser, mas você vai ter que saber controlar a carga, igual eu já falei. Então, assim, não é andando na estrada com o carro vazio ou com o carro cheio de outras coisas que você vai saber se ele é traseiro ou cabeçudo. Então, assim, um carro vazio, ele com o pigarro no chão, o que que é uma base para você saber mais ou menos se ele é cabeçudo ou traseiro? Uns 30, 40 quilos lá na ponta do recabém, se ergueu o cabeçalho do chão e temperou, é mais ou menos um carro temperado, quando ele estiver cheio de milho na espiga. Então, assim, não quer dizer que todo ele vai ser, porque às vezes o cabeçalho é mais grosso, então ele vai afetar um pouco também. Então, não é que 30, 40 quilos seja uma coisa que vai dar um peso para você controlar e temperar um carro. Não é. Isso aí
a gente tem as medidas, porque antigamente as pessoas carreavam e era fazedor de carro de boi, né? Meu pai era carreiro e era fazedor de carro de boi. Então, como é que aprende? Isso aí se aprende na prática. Não é ninguém falando. Você faz um carro, ficou traseiro, no próximo você vai tentar controlar aquilo. Então, isso aí o meu pai aprendeu com o tio, que também era carreiro. E era filho de carreiro de profissão. Então, assim, controlar a carga, para eles não era problema, né? E vamos lá, seguindo, né? Então a gente mediu aqui os 14, que é para a gente descobrir a grossura do eixo, a metade, 14, para a gente pegar o centro, para a gente riscar, né? Então sempre que você for cortar nos cocão, né? Ou só no de trás, ou só no da frente, ou nos dois, você vai pegar o eixo, né? Dividir a metade no rumo da cantadeira, aqui tá com 30, aqui tá com 28, então você vai vir aqui nos 28, no rumo da cantadeira, e vai dividir no meio. E 28, 14. Você vai riscar aqui na tabinha, né? Os 14. Você vai vir aqui, vai vir indicar. E de 14 também. E vai pegar a régua e vai passar aqui, ó. Vai riscar dos 14, né? De um lado para o outro. Você vai riscar aqui, ó. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver se você vai entalhar só no cocão de trás ou só no da frente. Como aqui tá com 26 centímetros e meio, né? Aqui tá com 26,5. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar só no de trás, 1,5 centímetro. Eu podia tirar só 1 centímetro, né? E deixar aqui meio centímetro para descer justo. Mas o que muito tem acontecido? Você faz, deixa justo. Às vezes o eixo fica um calo. O que acontece? No que vai rodar, a pessoa às vezes não pia o carro e o eixo pula, né? Quando pega no calo, ele pula para fora. Ele vai sair do cocão e cair para trás. E os bois vai arrastar só a mesa. E o que acontece? A mesa cai no chão. Costuma quebrar cocão, ou às vezes quebrar chedo ou até cabeçalho. Então, eu já faço, deixo uma folga aqui. Eu coloco, se der 28, às vezes eu coloco 28, 28,5, deixo uma folga. Porque nós vai ter que na frente a peça para apertar os cocão. A gente usa aqui. Então a gente já vai deixar para isso. Porque hoje não é todo mundo que tem essa noção e nem todo mundo que tem, sabe o que é um carro de boi, né? Então, o que acontece? Você vai ter que piar. O que é piar? Você vai lá no argolão, pega uma corrente ou uma corda, passa por baixo do eixo e vai amarrar lá no cabeçalho. Então, se o eixo for subir para poder pular, ele não vai, porque vai pegar na corda. Às vezes tem gente que põe até um varão, né, um pedaço de madeira. Então, é para isso que às vezes eu deixo maior. Então, como eu já cheguei o cocão aqui para frente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar só no de trás, né? Eu vou tirar 1,5 centímetro só no cocão de trás. E aí, ó, como eu vou tirar só no cocão de trás, né? Eu vou, igual eu preciso de 28, né? Que é a grossura lá. Eu vou medir aqui, ó, da beirada do da frente, né? Vou medir aqui, ó, 14 centímetros, né? Seria metade, 14 centímetros. Então eu já fiz o risco dos 14 de lá e 14 de cá, passei. Aí eu peguei a metade aqui, 14, né? Eu vou vir com o compasso, ó. Eu vim com o compasso, vou regular ele do jeito que ele vai ficar aqui com 14, né? Que vai dar os 28. E vou vir aqui, ó, e vou riscar no cocão de trás. Então eu estou riscando só para tirar no de trás, né? Tem gente que gosta de fazer também no chumaço. Se você quiser fazer no chumaço, tudo bem. Eu não faço, porque se você fizer arredondar, baixar aqui menos de 14 e tirar no chumaço, o que vai acontecer? Vai tampar esse canto e vai esquentar muito, né, o eixo na cantadeira e é danado para queimar. Então você deixa um vão de cá e de cá
ajuda a esfriar a cantadeira. Então isso é uma coisa que a gente aprendeu também. E aí o que você vai fazer? Você vai riscar ali, ó. Vai marcar, passar o lápis, né? E aí você vai pegar 1,5 centímetro, que é o que tá aqui, ó. Você vai colocar aqui em cima. Você vai colocar aqui, ó, 1,5 centímetro. Vai vir aqui, 1,5 centímetro também. E você vai riscar aqui, ó, reto. Do centro, do risco do centro aqui, ó, pra cima é reto. Porque se você deixar arredondado, o eixo não vai servir. Então aqui você vai fazer reto. E você vai vir aqui, ó, e vai riscar aqui para você tirar. E do mesmo jeito que você pôs a tabuinha daqui, você vai colocar de cá, do mesma medida, do mesmo jeito, e vai riscar também com o compasso. Vai ficar redondo só de cá. E vai fazer de lá também. Então é essa maneira que a gente usa para poder fazer os cocão. Aí depois que eu tirar aqui no risco que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar ele, né, no mesmo formato. Vou arredondando e colocando ele na cantadeira para mim fazer o mesmo formato, porque a nossa cantadeira é redonda. Então eu tenho que arredondar. E aí eu redondo de lá e redondo de cá também. E vou arredondar o chumaço. Matar as quinas aqui e deixar ele redondo, no mesmo formato da cantadeira. E aí, você tirou de dentro, do lado de cima, né? Porque a mesa está virada de barriga para cima, como a gente fala, né? Então o lado de cima está para baixo, o lado de baixo está para cima. O que é que você fez? Você tirou aqui 0,5 centímetro, né, do lado de dentro, do lado de cima da mesa. Você vai vir aqui, ó, do lado de baixo, né, no pé da espiga, e vai medir aqui 0,5 centímetro também. E vai tirar desse chanfrado aqui, ó. Você vai marcar aqui, você vai pegar reto aqui, ó, no que você, na beirada do risco aqui, você vai pegar reto aqui, no 0,5 centímetro aqui, e vai riscar, e vai também tirar meio aqui. Então você tirou meio do lado de baixo, no pé da espiga, tirou meio do lado de cima, na ponta da espiga, né? Você tirou 1 centímetro. Então, se com 1 centímetro você ganhou 3,5, você tirando mais 1,5 centímetro de cada lado, você geralmente vai abrir aqui mais 2,5, 3 centímetros, né? Vamos supor 2,5. Com 3,5, você já ganhou 6 centímetros aqui só fazendo isso aqui, né? Beleza, você ganhou 6 centímetros. Então você movimentou o cocão para frente, com a folga inicial, ganhou uma quantidade, né? Ganhou 3,5. Aí você tirou mais um pouco de dentro e de fora, você ganhou mais 2,5, 6 centímetros. Beleza. Tem como ganhar mais? Tem como ganhar mais. Tem como você abrir mais. Só porque aqui agora você vai fazer um outro processo. Qual seria o processo? Você vai fazer os cocão mais largos, né? O cocão de trás aqui está com 14 centímetros, né? Fica mais reforçado no caso. Os cocão antigos era 14, 15 centímetros. E aqui, ó, tá com 12, o da frente. O da frente pode ser menos, porque geralmente você vai abrir ele. Então ele pode ser menos, porque você vai tirar mais no de trás. E aí o que você vai fazer? Você pode aqui facilmente tirar mais 6, 7, 8 centímetros aqui, né? Vamos supor que você ainda precisa, para colocar um eixo mais grosso, você precisa ainda, você já tem 6, você precisa de mais 8, para dar 14 centímetros, né? O que você vai fazer? O cocão é mais largo, você vai entalhar aqui, ó, se é 8, você vai colocar aqui uns 5 aqui, ó, ou 6, e vai tirar outra diferença na frente. Então, assim, na hora de cortar aqui no cocão, você lembra que aqui você já chegou o eixo para frente. 6 centímetros, a metade seria 3. Você já tirou 3 centímetros o eixo do centro da medida que a gente tem. A medida é a medida para poder o carro ficar temperado, cheio de milho na espiga.